Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Vamos ler Mateus 16. Aleluia. Mateus capítulo 16. Vamos ler a partir do 11. Glória a Jesus. Mateus 16, a partir do 11. Glórias a Deus. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Oremos. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos reunidos nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Temos lido uma porção da tua palavra. Fala conosco nessa noite, através da instrumentalidade do teu Santo Espírito. Ó Deus, esclareça a verdade das Escrituras, nos instrua nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Estranho o Senhor fazer uma pergunta assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Alguém poderia pensar assim: não, Jesus estava querendo o reconhecimento. Mas isso não era verdade. Na verdade, ele não queria o reconhecimento das pessoas como sendo um ser humano bom, caridoso, que fazia boas obras, mas ele queria saber o que é que as pessoas daqueles dias estavam pensando acerca da sua pessoa. Quem ele era? E essa é uma pergunta tão importante, irmãos, que ela ecoa até os dias de hoje. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aquilo que nós pensamos a respeito de Jesus, de quem ele é, pode significar para nós ou o céu ou a condenação. Dependendo daquilo que nós entendemos ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fez esta pergunta, ele queria esclarecer para nós, porque esse fato está registrado na palavra de Deus. E se está registrado, ele é pregado, ele é anunciado, ele é explicado, como está acontecendo agora, neste momento. A pergunta dele foi, ele perguntou a quem? Aos seus discípulos. Momentos antes, ele havia advertido os seus discípulos que tomassem cuidado, se acautelassem, não do fermento de pães como eles estavam imaginando, mas da doutrina dos fariseus
e dos saduceus. Porque as doutrinas erradas não nos conduzirão ao céu de glória. Ainda que aí fora haja um ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu esse ditado? Amém? Eu quero dizer que em parte eu vou concordar com esse ditado. Em parte eu vou concordar com esse ditado, mas você terá que olhar para mim, para você entender. Quer ver? Olha para mim, olha. Todos os caminhos levam a Deus. Somente Jesus leva para o céu. Aleluia. O ouvinte não entendeu, é porque eu fiz assim com a mão, ó. A Deus. Todos os caminhos que não são Jesus Cristo levam a Deus, ó. Leva um a Deus. Amém? Você está entendendo? Glória a Jesus. Então ele fez essa pergunta, e é interessante notar que o povo que ouvia Jesus era o povo de Deus, irmãos. Escribas, doutores da lei, fariseus, saduceus, pessoas supostamente conhecedoras das Escrituras, o povo que estava aguardando a chegada do Salvador, do Messias. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: o que estão falando aí a meu respeito? Eles estão dizendo que eu sou quem? Glória a Jesus. Então os discípulos responderam: olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Irmãos, João Batista foi contemporâneo de Jesus. João Batista era primo de Jesus e batizou Jesus nas águas. Como que Jesus poderia ser João Batista? Não tinha o menor cabimento. Não é isso? Depois disseram assim: olha, uns estão falando aí que o Senhor é Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Estavam associando Jesus como que a uma figura do passado, como se Jesus fosse a reencarnação daquela figura. O povo de Deus estava fazendo isso. Então o Senhor falou: olha, vocês têm que ter cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E naquele momento, irmãos, aleluia, Jesus agora se volta para os seus discípulos, para aqueles que caminhavam com ele, para aqueles que ouviam diretamente os seus ensinamentos, para aqueles que contemplavam os grandes milagres, aleluia, porque muitas das vezes Jesus operou sinais para um grupo seleto, não é? Louvado seja Deus. Então agora ele diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E nessa hora, Pedro, aleluia, Simão Pedro, inspirado por Deus, ele fez a confissão correta, a definição precisa acerca da pessoa de Jesus. Ele disse assim, olha, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem já reconheceu isso, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, porque muita gente ainda não reconheceu isso, irmão. Que ele é o Cristo, o ungido, o Messias. O povo judeu, por exemplo, não reconheceu isso. Até hoje, o povo judeu está esperando o Messias. Ao passo que Jesus já veio, cumpriu as profecias messiânicas a seu respeito, só que eles não acreditaram. Entregaram Jesus para ser crucificado, perseguiram a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E essa definição que Pedro deu, o Senhor Jesus ratificou, confirmou, dizendo assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquelas palavras que Pedro disse naquela hora, aquela declaração,
elas vieram dos altos céus, foram inspiradas, aquelas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo, aleluia. A declaração dele era verdadeira, é confiável, nós podemos acreditar nesta palavra, porque Jesus confirmou esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Agora, irmãos, o que será que as religiões falam sobre Jesus? Porque o que não falta no mundo é religião. Sim ou não? Tem um lugar do planeta aí que até a vaca é Deus. Já parou para pensar, irmão? É verdade. Então eu tenho aqui, irmãos, algumas anotações que eu fiz, que foram extraídas de um livro, Seitas e Heresias, um Sinal dos Tempos, de Raimundo F. de Oliveira. Amém? Então, através deste livro aqui, eu pude pesquisar nessa tarde e ver o que as religiões pensam acerca de Jesus. Porque naqueles dias, a doutrina dos fariseus e dos saduceus, naqueles dias, eles diziam assim, ó, ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é um dos profetas. Mas Pedro falou, não, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Salvador, ele é o Messias, aleluia, ele é o Cristo de Deus. Ele veio de cima, irmãos. Ele veio do alto. Como que ele entrou no mundo? Como que ele entrou no mundo, irmãos? Como é que ele chegou a esse mundo? Será que ele é filho de um outro homem comum? Não, irmãos. Ele foi introduzido sobrenaturalmente através da obra e graça do Espírito Santo no ventre virgem de Maria. Foi colocado lá dentro. Aleluia, mostrando que não tem a semente humana, não tem a semente do pecado, não tem a semente adâmica. Ele foi colocado lá dentro. Aleluia, o Filho de Deus se humanizando. Louvado seja Deus. E João diz, no seu evangelho, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, louvado seja Deus. O verbo de Deus, a palavra que estava no princípio de tudo, na criação, agora se humanizou, se fez homem aqui nessa terra, irmãos. É dessa maneira, ele é o Filho de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, Simão, o que tu falaste, tu és bem-aventurado por essas palavras, porque você falou algo que foi revelado dos altos céus. Amém? Glórias a Deus. E ele veio fazer o quê, irmãos? Ele veio reaproximar o homem de Deus através da obra que ele iria fazer na cruz, derramando o seu sangue. Ele disse, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Então ele é, na verdade, aquele que religa. O que nos religa a Deus não é uma religião, mas sim uma pessoa, o seu próprio Filho, o Filho de Deus. É ele que nos religa a Deus. Louvado seja Deus. E ele fez a obra, irmãos, sozinho. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o seu primo João Batista olhou para ele, ele deu esta declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. E João Batista tinha seguidores, tinha discípulos, e quando os seus discípulos ouviam ele declarar assim, os seus discípulos davam um tapinha nas costas de João e diziam assim: João, não dá mais para ficar contigo, agora eu já sei quem é o Cordeiro de Deus, eu vou seguir a Jesus. Quem está seguindo a Jesus glorifica a Deus. Amém? Mas as religiões deturpam a pessoa de Jesus.
alegam que a obra que ele fez na cruz não foi perfeita, não foi completa, não foi eficaz, não foi satisfatória, não é? E colocam alguém junto, como corredentor, aleluia, e colocam mais alguma coisa para ajudar na salvação. Tudo isso, irmãos, são coisas que, na verdade, demonstram que tais religiões não conhecem, não sabem quem Jesus Cristo é. Amém? Por exemplo, o Espiritismo está aqui nesse livro, aqui na página 63, quem tem esse livro, Seitas e Heresias, o Sinal dos Tempos, Raimundo F. de Oliveira, pode conferir, na página 63, fala assim, baseado na doutrina espírita, que Jesus foi um médium e reformador da Judéia, e é agora um espírito de sexta esfera. Isso é tudo que eles pensam de Jesus, irmão. Já parou para pensar, irmão? Chamar Jesus de médium, um espírito de sexta esfera, é o que eles pensam de Jesus. Tanto é que eles estão buscando a salvação através de quê? Das boas obras, através da caridade. A obra da cruz, ó, fica de lado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para eles não existe. O Calvário foi em vão, se é que eles acreditam que existiu. O Adventismo do sétimo dia, irmãos, é interessante notar que nesta religião, Jesus Cristo é confundido com o arcanjo Miguel. Talvez você não soubesse, né? Confundido com o arcanjo Miguel. E eles ensinam também que em Levítico 16, quando fala ali sobre o dia da expiação, nós vamos ler esse texto, que é bastante interessante. Ali fala da presença de 2 bodes. Um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto, que era o bode Azazel. Então eles afirmam que esse bode que era enviado para o deserto é um tipo de Satanás. Irmãos, se é um tipo de Satanás, então eles estão afirmando que a obra redentora de Cristo teve a ajuda do inimigo de Deus. Vamos ler, irmãos? Aleluia. Levítico 16, versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. O propiciatório era a tampa da arca. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Aí é que está o problema. Então fará chegar o bode. Qual bode, irmãos? O bode vivo. Arão era o sumo sacerdote. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados,
e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode, o bode vivo, levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Amém? Irmãos, quem é que carregou com os nossos pecados? Foi quem? Foi Satanás, irmão? Não, foi o Senhor Jesus. Como que esse segundo bode pode ser um tipo do diabo, do inimigo de Deus? Não tem como, irmãos. Colocaram Satanás junto na obra redentora, irmãos, aleluia, mas eu creio, aleluia, na profecia do profeta Isaías, quando ele diz que ele mesmo carregou com as nossas dores, carregou com os nossos pecados, aleluia, foi ele, o Cordeiro de Deus, aleluia. Satanás não carregou pecado de ninguém, ele nos carregou de pecado, isso sim. É bem diferente. Aleluia. Quem está compreendendo a palavra de Deus? Viu como é importante saber quem é Jesus? É muito importante conhecer isso, irmãos. Aleluia. Por exemplo, irmãos, as testemunhas de Jeová. Olha o que eles afirmam. Está na página 84 e na página 86 deste livro que eu falei. O livro Seitas e Heresias, um Sinal dos Tempos. Amém? Raimundo F. de Oliveira. É um livro da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ali eles afirmam, irmãos, as testemunhas de Jeová afirmam que Jesus Cristo não é Deus. Em sua vida humana foi simplesmente uma pessoa espiritual. Só isso. Não é todo-poderoso. Foi criado pelo Pai, como criadas foram as demais coisas, e não é o autor da criação. Amém? Se você for olhar direitinho e examinar o livro das Testemunhas de Jeová, que eles chamam de Bíblia, na verdade não é uma Bíblia, porque é toda mexida, toda alterada, e já sofreu várias alterações no decorrer dos anos. Você vai observar que eles negam abertamente a divindade do Senhor Jesus. Amém? Quem está compreendendo, diga graças a Deus. Aleluia. O mormonismo, quem são os mormons, irmãos? É a igreja dos santos dos últimos dias. Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Quem já foi ali ao Ferreira Machado, tem uma pertinho ali, né? Parece que é a sede ali. Vamos ver o que eles dizem sobre Jesus. Eles afirmam o seguinte, ó: Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. A primeira coisa que eles dizem, está na página 113 do livro. Era polígamo. Eles dizem que Jesus era polígamo. E Marta e Maria eram suas esposas. Além de Maria Madalena. E eles dizem também que ali em João capítulo 2, quando Jesus foi a um casamento, em que ele transformou a água em vinho, eles dizem que ali foi um dos casamentos de Jesus. Dá uma glória para Deus, irmão, porque a gente conhece a verdade que liberta. Aleluia! Glórias! Louvado seja Deus. E as pessoas estão nessas seitas, irmãos. Por isso que Jesus falou, olha, cuidado com o fermento, a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nós não podemos colocar Jesus junto com ninguém, irmãos. Ele é o Filho de Deus. É como o apóstolo Paulo declarou ali na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Ele disse assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então o mediador é um homem que está agora onde? Assentado à direita de Deus. Amém? Poderíamos falar ainda, irmãos, sobre o racionalismo cristão.
Isso aí já está na página 192 desse livro que eu falei. Amém? No racionalismo cristão, Jesus é reduzido ao nível de fundador de religião pagã, como Buda, Confúcio e Maomé. Simplesmente, quem é Jesus? Ele fundou aí uma religião. Fundou, somente isso. Então, queridos, olha a grande importância de nós sabermos quem é Jesus. Porque se eu acreditar que Jesus foi um camarada legal, ele tinha um certo poder, ele curava as pessoas, tal. Só isso? Só isso. Então eu não tenho direito à salvação se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, se eu não creio que ele veio a esse mundo, que ele se fez carne. Porque se eu não acreditar nisso, que o Verbo de Deus se fez carne, irmãos, então eu vou acreditar que Jesus não era o Filho de Deus. E se eu não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, então eu não tenho salvação. Porque que homem que nós temos notícia, irmãos, que venceu a morte, que não o Senhor Jesus? Não é isso? Somente ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, para nunca mais morrer, irmãos. Existem casos de pessoas que ressuscitaram, mas tornaram a morrer, como Lázaro e tantos outros. Mas o caso de Jesus não. Ele já está glorificado. A Bíblia diz que ele é o primeiro da ressurreição, primícias dos que dormem. Amém? Ele é o primeiro de uma fila, de uma série. Qual série? De todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja Deus! Então, irmãos, essa dúvida já foi tirada, né? O fermento do fariseu caiu por terra, perdeu a validade. Glória a Jesus. Mas é interessante notar, irmãos, que pode haver distorção com relação à pessoa de Jesus e também com relação à sua mensagem. E é muito importante isso. Porque o que é que nós vemos aqui? Depois desse fato, que o Senhor Jesus começa agora a falar. Quem andava com Jesus sabia que Jesus era uma pessoa maravilhosa, que fazia o bem, praticava o bem, curava, libertava. Então agora Jesus abre a sua boca para os seus discípulos e diz assim: olha, eu estou caminhando para Jerusalém e eu vou sofrer nas mãos dos anciãos, das autoridades, dos principais sacerdotes, dos escribas. Vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória a Jesus. Então os seus discípulos já conheciam o capítulo final desta novela, desta história, não é? Aleluia. Então Pedro, nessa hora, voltou-se para Jesus, o mesmo Pedro que momentos antes foi usado por Deus, recebeu a revelação de Deus acerca da pessoa de Jesus, agora não entendia a obra que Jesus veio fazer. E é importante nós entendermos isso, que foi necessário ele morrer naquela cruz, foi necessário ele derramar o seu sangue puro, o sangue de Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele precisava passar por tudo aquilo. Louvado seja Deus. E agora Pedro, que ouviu ele falar isso, chamou-o à parte. Vem cá, Jesus, vamos ter um particular aqui. Vem cá, eu quero falar um negócio ao pé do seu ouvido aqui. Olha, de modo nenhum, Senhor. Ele reprovou o Senhor. Falou, de modo nenhum isso vai acontecer com o Senhor, porque eu não vou deixar. É isso? Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E olha que naquele momento, sabe o que Jesus falou para Pedro? Jesus olhou bem para Pedro. Antes ele disse: Pedro, você foi usado por Deus, recebeu uma revelação do meu Pai. Mas agora, Pedro, eu quero te dizer
que o adversário colocou isso no seu coração. Esse negócio aí de eu não ir à cruz, de eu não morrer, quem tem interesse que isso não aconteça é o inimigo das vossas almas. Então ele falou, olha, arreda Satanás, ou para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Amém? Então o que é que nós vemos aqui, irmãos? O que Pedro queria? Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem cruz. E esse evangelho sem cruz é pregado hoje, irmãos. Amém? O evangelho sem cruz é o evangelho light. O evangelho desnatado. O evangelho que não exige nada das pessoas. E na verdade as pessoas estão sendo iludidas. Por quem? Por Satanás. Quem falou? Não, isso de modo algum vai acontecer com o Senhor. Foi o adversário. Era o adversário. Os homens gostam de facilidade. Se você tiver que passar por um caminho apertado ou por um caminho largo, você vai escolher qual? O largo, claro, você vai passar todo estreitinho? Não, você vai querer, ali está melhor, ali está mais fácil de passar. Ali eu posso passar bailando para lá e para cá, tranquilo. E aqui? Não, aqui eu vou ter que me apertar todo para poder passar. Você prefere passar numa porta de 50, 60 ou numa de 1 metro? De 1 metro é mais fácil. Não é isso? Aleluia. Então, Jesus nessa hora, ele falou acerca daquilo que ele iria enfrentar em favor da humanidade, repreendeu Pedro por causa da sua declaração, não é? E ele passou a falar abertamente para aqueles que querem morar no céu. Quantos aqui eu tenho que querem morar no céu? Amém? Eu admiro Jesus, eu amo Jesus porque ele fala a verdade. Os homens enganam as pessoas, mas Jesus não. Os pregadores enganam, forjam uma mensagem diferente da palavra de Deus. Mas Jesus não, Jesus fala a verdade. Olha, pão, pão, queijo, queijo, né? Como diz por aí. Ele fala a verdade. Ele não corta a volta. Ele não ilude ninguém. Ele quer que todos nós alcancemos a salvação. Então agora, ele se dirige aos seus discípulos, né? E diz assim, então disse Jesus a seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Cristo? Se alguém quer vir após mim, vir após, irmão, significa seguir. Amém? Significa seguir, vir após, está seguindo, ó. Ele vai na frente e nós estamos seguindo, seguidores, discípulos, amém? Se alguém quer vir após mim, então agora ele diz o que é necessário. A si mesmo se negue. Olha, irmãos, negar-se a si mesmo. Essa é uma grande batalha que as pessoas enfrentam, irmãos. Porque nós temos os nossos planos, os nossos projetos. Não é isso? Nós temos os nossos objetivos, os nossos alvos que nós traçamos antes de conhecermos a Cristo. E agora o Senhor diz que nós precisamos nos negar. Precisamos abraçar a vontade de Deus. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz, irmãos? Hoje não faz sentido essa declaração, mas naqueles dias, irmãos, em que o Império Romano usava esse tipo de sentença para os seus presos, a crucificação,
Então, vir alguém carregando uma cruz era um caminho sem volta. Quem passasse carregando a sua cruz, não é? Estava dizendo para quem estava vendo: olha, eu estou indo para o matadouro. Eu não posso mais voltar para trás. E é até interessante que quem está pendurado numa cruz não tem como olhar para trás. Tem? Como é que olha? Não tem como olhar para trás. Então ele diz: olha, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho tem um preço, irmãos. Amém? A salvação é de graça. Mas para nós nos mantermos salvos, tem um preço. Nós não podemos mais viver da maneira que vivíamos antes, na nossa ignorância, sem conhecer a Deus. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, irmãos, é seguir. Naqueles dias era fácil seguir a Jesus. Bom, o mestre está ali, vamos lá. Ele dobrou a direita, vamos dobrar a direita. Mas e agora? Como é que nós seguimos a Jesus? Seguindo a sua doutrina, os seus ensinamentos, aquilo que ele deixou registrado na palavra. Amém? Quem está entendendo a mensagem? E ele dá a sentença, ele diz assim: olha, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, nós abrimos mão da nossa vida que vivíamos anteriormente na nossa ignorância, uma vida na carne, uma vida nos prazeres desta vida, deste mundo, para agora vivermos a vida de Deus. É o que o apóstolo Paulo, ele declarou certa feita: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Ou seja, antes o que Paulo fazia? Perseguia os crentes. Era isso que ele fazia? Matava, arrastava mulheres e crianças. E agora? Agora ele ganhava almas para Jesus. Agora ele era um apóstolo, abria igreja, fundava trabalhos, formava pessoas. Aleluia. Então Jesus falou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se alguém nesse mundo quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus. Qual? O jovem rico. Quem já leu esse texto? É a história de um rapaz, um mancebo de qualidade, rico, e a Bíblia diz que ele obedecia os mandamentos. Quais? Os mandamentos horizontais. Que são mandamentos horizontais? São mandamentos que dizem respeito do relacionamento do homem para com o homem. Amém? Por exemplo, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo relacionamento homem com homem. E quando Jesus citou para ele a lista de relacionamentos do homem com homem, a lista de mandamentos que falava do relacionamento de homens com homens, o jovem rico fez assim para Jesus e falou assim: tudo isto eu tenho observado desde a minha mocidade. Era um rapaz nota 10. Um exemplo para a sociedade. Um filho exemplar, não é? Mas Jesus falou para ele assim: olha, deixa eu te falar uma outra coisa. Uma coisa te falta. Amém? Quando Jesus foi questionado e perguntado lá em Mateus 22 acerca do mandamento, qual era o maior mandamento, ele disse: em primeiro lugar, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força,
com todo o teu entendimento, não é isso? E ao próximo como a ti mesmo. Então, ó, o amor a Deus é a haste vertical da cruz. É o nosso relacionamento com Deus. O amor ao próximo é a haste horizontal. Pedro queria um evangelho sem cruz. E Jesus está mostrando que o evangelho tem cruz. Tem o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo. O jovem rico, ele tinha amor ao próximo. Mas Jesus viu dentro do coração dele o amor pelas riquezas. Havia um ídolo dentro do coração dele. Então Jesus falou para ele assim: olha, rapaz, para você ser perfeito, você tem que ir vender tudo que você tem, dar aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro nos céus. Amém? Será que essa palavra ela é direcionada a todas as pessoas de posse? Não, irmãos. Porque nem todos que têm posse amam o que têm. Zaqueu, por exemplo, não amava o que tinha. Quando Zaqueu se esforçou para ver Jesus e conduziu Jesus para dentro da sua casa, num certo momento, Zaqueu falou assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, porque a fama do cobrador de impostos naqueles dias não era boa, não é? A fama do cobrador de impostos naqueles dias não era boa, era a fama de ladrão. Então ele disse assim: e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu quero restituir 4 vezes mais. Aleluia. Então Zaqueu não tinha esse problema. Ele tinha situação, mas não tinha esse problema com ele. Agora já o jovem rico, que se aproximou de Jesus, se lançou aos pés de Jesus, querendo a vida eterna. Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então esse mesmo, quando ouviu a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele deu meia volta a volver e saiu triste e contrariado com aquela palavra. Amém? A cruz dele ficou só com a haste vertical. Não tinha haste, só tinha haste horizontal, perdão. A cruz dele ficou só com a haste horizontal, não tinha a vertical, porque ele continuou amando as riquezas acima de Deus. Quem compreendeu, diga graças a Deus. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Amém? Quem realmente entregar a sua vida para Jesus, para que Jesus venha fazer como Ele quiser fazer, estará achando a sua vida. Porque vai ter direito à vida eterna. Aleluia. Vai ter direito a uma nova vida no céu, vai experimentar uma nova vida agora aqui na terra, uma vida diferente, uma vida em abundância espiritual, uma vida plena e por fim a vida eterna. E ele conclui dizendo, irmãos, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar uma pessoa se tornar famosa, conhecida no mundo todo? Hoje existe uma corrida entre os mais ricos do mundo, um querendo passar à frente do outro, né? Querendo ser o mais rico do Brasil e não sei o que e tal. Existe isso, irmão. Agora, será que a riqueza de alguém pode comprar o céu? Não pode. Porque nós fomos comprados não por ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que o homem dará em troca pela sua alma? O dinheiro que ele ganhou? Não. O céu não é comprado com dinheiro. Nada espiritual é comprado com dinheiro.
Simão, o mágico, quis comprar o dom de Deus, de impor as mãos sobre as pessoas para elas receberem o Espírito Santo. E Pedro repreendeu ele na mesma hora, e ele era novo convertido, irmão. O teu dinheiro seja para a tua perdição. Então, irmãos, nós estamos ouvindo nesse momento palavras preciosas, irmãos. A declaração acerca de Jesus, que ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, e acerca da sua obra, que foi necessário ele passar por aquela cruz, e nós também estamos nessa caminhada, meus queridos irmãos, e não podemos mais fazer a nossa própria vontade. Temos que nos enquadrar no plano de Deus. Deus tem coisas para nós, Deus tem um plano, um projeto para nós, para a nossa família, tem uma chamada para cada um, aleluia. E mais do que isso, ele diz aqui, olha, que ele no final há de retribuir a cada um pelas suas obras. Quais obras, irmãos? As obras que ele mesmo preparou de antemão. Ele prepara tudo e ainda nos recompensa. Esse é o Deus de amor. Então não vamos nos iludir, irmãos, com o evangelho que está aí fora. O evangelho da bênção, o evangelho da vitória, do pare de sofrer, o evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade, porque esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é esse aqui, ó, que ele mesmo ensinou. O evangelho de negação, o evangelho de perseverança, o evangelho em que você segue a Cristo, segue os seus ensinamentos, que você anula a sua própria vontade. Não é que você vai deixar de viver, não, mas você vai passar a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa é boa, irmãos. É a vontade dele para nós. Amém? Então esse é o plano de Deus para a nossa vida, irmãos. As religiões distorceram acerca da pessoa de Jesus, colocaram alguém até como corredentora, mas a palavra é bem clara, foi ele que pagou o preço da nossa redenção. E temos o tempo da nossa existência aqui na terra para reconhecer isso, reconhecer que somos pecadores e que Jesus é o Salvador, e fazemos uma entrega sem reservas, irmão. Deus tinha um plano com o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, não é? Saulo de Tarso era perseguidor da igreja, fazia o mal para os crentes, e quando Deus chamou Saulo de Tarso, mandou um profeta lá na casa dele, Ananias, para dizer para ele assim: olha, tu foste chamado para sofrer, e dura coisa será recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Ou seja, fica no plano de Deus, não foge dele não, aleluia. E Paulo, diz a Bíblia, que era uma pessoa instruída aos pés de Gamaliel, um homem importante dentro do judaísmo, e ele agora diz: olha, eu considerei tudo como perda para ganhar a Cristo, aleluia, e ser achado nele, louvado seja Deus, aleluia. Conhecer a Jesus é a coisa mais preciosa dessa terra, irmãos, porque duro é a pessoa passar por essa terra e não ter um encontro com o Senhor, amém? Então nessa hora, eu não sei se existe alguém aqui dentro que ainda não teve um encontro com esse Jesus maravilhoso, esse que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se ele é Filho do Deus vivo, não é? Ainda que ele morreu, ele ressuscitou e está vivo para sempre. Se alguém aqui dentro, ou ao alcance da nossa voz através da rádio, quer fazer a sua decisão por Cristo, mediante tudo que você ouviu, a palavra da verdade, dê um sinal com a sua mão e nós vamos estar orando por você.
Tem alguém que quer fazer isso? E ali o nosso visitante, Jean. Vem à frente, Jean. Glória a Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Glórias a Deus. Que bom, né? Jean entendeu a palavra de Deus, né, Jean? É uma bênção muito grande, né? É alvo das nossas orações, né? Ele está aí com a sua família, com a irmã Roberta, suas crianças. Glórias a Deus. Nós vamos orar por ele. Levante-se, por favor, e ergue suas mãos para cá. Amado Deus, eterno Pai, que está nos céus, Senhor da glória, tua palavra declara que nesse momento há uma festa no céu. Ó Deus, xerequebe anacantarabacai, aleluia, por um pecador que se arrepende aqui na terra. Está o Jean, meu Deus querido, eu quero entregar ele em tuas mãos, aleluia, sua família, meu Senhor amado, aleluia, que o Senhor venha realizar uma grande obra, ó Deus, nesta família, meu Senhor amado, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou de antemão para esta família, que venha a ser realizado, meu Senhor. Recebe o Jean nesta hora, nos teus braços, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, meu Senhor da glória, aquele livro que vai ser aberto, meu Senhor, naquele grande dia, e quem não tiver o nome nesse livro, meu Senhor, estará perdido para sempre, mas eu creio na salvação do Jean. Ó Deus, ajuda o Senhor, liberta o meu Pai de todos os temores, liberta, ó meu Pai, de todo mal, de tudo aquilo que não tem origem no teu espírito, meu Senhor, e começa agora, uma grande obra, meu Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Pode retornar, a paz do Senhor Jesus, amém? Alguém vai tomar nota do seu nome, tá, Jean? Tomar nota do seu nome, será alvo das nossas orações, né? Ficamos felizes, né, por esse momento tão maravilhoso, né? Momento em que nós vemos uma família, né? Podendo dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que maravilha, né? Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém?